Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vou falar de um filme romântico, um filme de amor, de carinho, de casamento, de tudo, de amor, de love no geral, que é O Diário de uma Paixão. Vamos começar falando dele, do meu ponto de vista. Eu tinha um preconceito enorme com este filme, tá? Muitas pessoas que assistiram, geralmente mulheres, acho que eu não conheci nenhum homem falando sobre isso, né? Mas, que seja, isso não é importante. Essas pessoas sempre falam: nossa, Bruno, esse filme é muito bom, um dos melhores romances que eu já vi. E eu sempre tive um preconceito, porque da forma como falavam, eu pensava que era um daqueles filmes super melosos, sabe? Ah, muito devagarzinho, romance demais, tipo, tudo conto de fadas. E sim, não é assim. Esse filme não é desse jeito. Eu assisti, dei uma oportunidade, assisti faz pouco tempo, se não me engano foi semana passada. E eu quero falar sobre o filme que eu achei dele, porque eu gostei. Achei o filme bom. Talvez não seja o melhor filme de romance para mim ainda. Eu acredito que A Prova de Fogo ainda é um pouco melhor, no sentido diferente, mas aqui é o quê? Vamos falar um pouco do filme. Eu vou começar falando de uma coisa ruim do filme, tá? Vou começar por aí, que é o quê? Uma das primeiras cenas do filme é muito chata, muito estranha. Pra mim, é muito estranha, não chata, é estranha. O que acontece? O filme, ele é baseado num casal, a história de um casal, por volta ali de 1940, um pouco antes, um pouco durante a guerra, assim, sabe? E tem essa parte do cara se alistar, mas isso não é muito foco do filme. O que aconteceu? São dois jovens, acredito eu que o homem seja mais velho que a mulher, que é o Noah, e a mulher que é a Ellie. Parece, pelo que eu entendi assim, do filme, né? A mulher, a menina, ela é rica, ela é menor de idade, ela tem 17 anos ali, e eles estão numa viagem de verão, sabe? Quando você vai passar o verão na casa das tia, esse tipo de coisa assim. Aí ela tá passando férias, assim, as férias dela de verão no interior lá do país, né? Que eles têm uma casa por lá. E ela tá passando ali curtindo com a amiga dela que tá lá. Só que aí aparece esse Noah, esse cara, ele vê essa menina, acha ela muito linda, tipo, sei lá, você acha linda ou não, né? Ele se encanta pela beleza dela, pelo menos a primeira impressão é essa, né? Que beleza, não conversa com ela. E ele faz de tudo ali pra chamar a atenção dela. E a parte estranha pra mim do filme é essa. Ele se joga numa montanha russa, se pendura com um braço só. Não, eu acho que tem o menor sentido essa cena, sabe? Não fazia o menor sentido, mas tá ali. E é a única cena besta do filme, pra mim. O resto é muito bom, mas essa aqui meio desconexo. Mas elimina essa parte que não é importante. Aí o que acontece? Ele faz ali umas tentativas, né, para poder conversar com ela, poder sair com ela. Tem a ajuda do amigo dele lá que namora a prima dela, que tá ali, e eles têm um encontro, então eles acabam ficando juntos. Eles passam aquele mês ali namorando, sabe? Um amor de verão que eles falam no filme, né? Então é um mêsinho que eles ficam ali só se pegando o tempo todo, o tempo todo. E é aí que entra a base do filme, que eu acho muito legal. Esse é um amor de verão, aquele negócio que você já viu em algum lugar. Ah, eu me apaixono por alguém, é uma paixão avassaladora, mas é uma paixão passageira, né? Que é um momento, lugar, toda essa questão. E eles vivem isso. E é muito interessante porque, como é um filme baseado ali em 1940, tem umas ideologias daquela época que são diferentes do que é hoje. Muitas são parecidas, tá? Não é tão diferente assim aquele mundo do hoje, é só tecnologia que é diferente, mas tem umas diferenças interessantes. Ali eu acho legal que a família rica, né, que é a família da menina, eles têm aquele negócio, o cara é pobre e tal, a mãe principalmente não se mistura com ele, você tem que ter a sua vida, né, pra tipo, ser alguém. Eles têm essa ideologia pra ele é um cara que trabalha como peão, né, tipo, ele trabalha assim, cortando madeira, né, é madeireiro, então não tem uma perspectiva para uma vida muito longa, esse tipo de riqueza, né, falo um futuro muito brilhante. Ele é um cara mais humilde nesse sentido. E ela, não, ela é uma menina inteligente, ela faz piano, tênis, balé, tipo, ela faz, sei lá, ela faz 500 coisas. Só que o que pega nos dois ali é o que, além de se pegarem em si, né, que a química deles, eles têm uma química muito forte entre eles, é a questão do cara fazer a menina conseguir procurar coisas que ela gosta. Tipo, ela é tão sobrecarregada de funções, vamos falar assim, da família, que ela faz pouca coisa que ela tem interesse por si própria. Ela fala: não, eu gosto disso, eu quero fazer isso. Ela sempre foi imposto essas coisas nela, sabe, de fazer. Então ela sempre teve a vida dela era meio programada. E nessas férias, esse cara tentou plantar uma sementinha de, ó, você tem que buscar o que você quer fazer, é interessante isso, é importante você ter
esse pensamento, esse julgamento de que você tem que fazer algo que você gosta. Então, isso é muito legal no filme. Aí a diferença dos personagens, né? Eu acho a menina foda, a Ellie. Ela é muito interessante. Eu acho que ela é um personagem muito bom no filme, muito bom mesmo. E a atriz é sensacional. Os dois são bons, tá? É que assim, eu gosto da Ellie como personagem, só que eu acho o Noah um bosta como personagem. Porque, cara, você mal vê esse cara falar no filme. Tipo, não é o ator que é o problema, é o personagem. Tipo, ele tenta fazer algumas caras e bocas para poder ter expressão, para poder se passar no filme, mas ele mais escuta do que fala. Ela fala as coisas e fica lá, Então assim, ele não fala, ele não interage, é um personagem meia boca pra mim. O que ele tem ali pra oferecer no filme é o corpo dele, tipo, um cara alto, com músculo, sabe assim, não tão forte ainda, também é meio magrelo, mas tá bom ainda pro shape, assim, tá pro shape bom. E ele não tem ele não demonstra tanta emoção. A única parte que ele demonstra emoção é na parte da chuva, que você vai entender quando você assistir o filme. É ali que ele fala alguma coisa mais contundente. Mas ela não, ela é sensacional a personagem. Ela se expressa, ela fala o que pensa, ela demonstra o que está sentindo. Eu acho isso muito bom, muito legal nela. É uma personagem maravilhosa. Então esses dois principais, acho que ela vale muito a pena de ver, mas ele meio bocó. Pelo menos o personagem, não o ator. Eu gosto muito do Ryan Gosling, acho ele um ator muito bom. Mas ali não tava muito legal não, o personagem em si, né? Aí começa isso, né? Aonde que entra o legal do filme que eu gostei, o que eu achei interessante? Tem toda essa pegada mostrando aí o começo do relacionamento deles, esse amor de verão, as coisas se desenrolando. Aí uma coisa que eu acho muito bom no filme foi o que? A mãe tinha aquele que eu falei, né? Da mãe preconceituosa. Ela não é exatamente preconceituosa, tá? Mas ela tem aquela, você não pode se misturar com esse cara, porque é um cara que não vai pra frente, ele não tem futuro, não é um bom partido, né? Seria essa a questão. E ela, não, eu amo ele, eu sou jovem, tenho 17, ela tem 17 anos na época, né? Então assim, ela age muito por impulso, ela não pensa muito nas consequências e só vai. Então a mãe tenta dar essa freada nela e cancela ali o relacionamento, eles têm a briga ali que acaba tudo e aí cada um segue seu caminho. Só que o que aconteceu, que é interessante, que eu gosto. Esse cara, ele serviu o exército, foi pro front lá e ela foi pra faculdade, só que ela viu que ela estava preocupada com a guerra, então ela se voluntariou como enfermeira também. Então ela ajudava como enfermeira para os doentes, os machucados lá da guerra, enquanto ele estava lá. Só que nisso, eles estavam em caminhos separados, foram para outra cidade e tal, tiveram todo aquele romance do começo do filme, e ficou 7 anos sem se verem, sabe? Passou 7 anos. Cada um seguiu sua vida. Ela seguiu a vida dela, tipo, ela entendeu as situações, as coisas foram acontecendo, as coisas mudam, as pessoas mudam assim com o tempo. Eu acho que essencialmente ninguém muda. Você é a pessoa que é. Tipo, no que você acredita, você sempre vai ser aquilo. Só que você muda comportamentos, você se adapta às situações, se você se adapta às pessoas à sua volta. Então, assim, tudo que está próximo de você te influencia. Você vai se adequando àquela situação que você está no momento. Então, ela conseguiu passar por isso. Ela seguiu em frente, ela conseguiu pegar o caminho depois da vida dela, foi indo. Ele não. Ele foi um cara que pelo término, por toda a situação que aconteceu, ele não conseguiu superar, ele não conseguiu passar. Então ele entrou em depressão, ficou restrito, ele não saía, ele ficou preso a um sonho. Então assim, é uma coisa diferente, né? Porque normalmente você vê um filme de romance, é a mulher que sofre mais, nos filmes eu falo, né? É a mulher que sofre mais com o rompimento, com a desilusão, com a perda amorosa, sabe? E o homem meio que é um filho da puta que só segue em frente, né? Acabou, deu errado, vamos na outra. E aqui é o contrário. Não que ela seja uma filha da puta e segue em frente, mas ela esperou um tempo, ela não viu reação dele, né, de ir atrás, apesar de que a mãe teve uma influência aí, mas ela não viu uma atitude, vamos pôr assim, se esperou um bom tempo ainda, então ela, já que não é pra ser, vou seguir minha vida. Aí ela conseguiu crescer na vida, sabe, né, dela. Ela seguiu o caminho, ela estudou, ela fez o que ela queria fazer, ela conheceu pessoas novas, ela se divertiu, ela viveu esses 7 anos ainda. Depois, né, que foi esse período separado. E ele não, ele se remoía, aquilo foi uma coisa pra ele, pro cara, ficou pesado. Ele não conseguia seguir em frente, pra ele sempre tinha sombras de que poderia ter sido melhor, sabe? Então essa questão, ela é muito interessante, porque é um ponto de vista diferente do que normalmente é feito, do que normalmente é mostrado nos filmes, né? Que a mulher, por ser mais sentimental, por ter uma clareza melhor de mente, ela tem uma dor, né, um impacto maior nesse tipo de relação, e o homem não, o homem é mais frio, ele segue mais em frente. Aqui
foi posto ao contrário. Eu acho isso muito bom, achei muito legal. Não é tão, o filme não tem muita velocidade, tipo, ele não é. Tem uns romances, né? Você fica se pegando ali, mas não é aquela coisa de ficar, meu amorzinho, não sei o que, não tem isso. Ele é bem direto, eu acho isso muito bom. E uma coisa que eu achei mais legal ainda também é a dualidade, como é que fala? O trio amoroso, né? Porque esse cara ele não seguiu em frente, o Noah. Essa menina Ellie, ela seguiu e ela conheceu outro cara. E ela se apaixonou por outro cara, né? Esse outro cara, o terceiro. Ela gostou dele, ela ria com ele, ela via nele um parceiro. Então assim, ela conseguiu encaminhar a vida. Só que o que acontece? Que é onde entra a parte melosa do filme, né? Por mais que ela tivesse seguido em frente, por mais que ela tivesse conhecido outra pessoa, ela gostava dessa pessoa, ela fala que ama, acho que a palavra eu te amo é muito super valorizada nesses filmes, tá? Todo mundo fala pra todo mundo, é incrível isso. Então ela fala, ela demonstra que gosta do cara, ela faz um monte de coisa, e só que mesmo assim ela ainda lembra do primeiro amor, né? Que foi esse cara, o Noah. Então ela, apesar de ter seguido em frente, sempre tinha aquela pulguinha atrás da orelha. Mano, esse cara, por que ele não veio atrás de mim, sabe? Por que aquilo foi uma mentira? Tudo aquilo que a gente viu naquele verão lá não era nada, e tipo, ela gostou muito dele. Então entra uma situação mais pra frente que ela volta lá pro lugar para poder falar com ele. É muito boa essa conversa, eu acho que o papo deles ali é muito legal, eles se reencontram, né? E você vê como essa mudança, a presença dela ali na vida muda o Noah de novo. Ele começa a ver a vida, assim, o impacto dela aparecer imediato. Ele é um cara praticamente morto por dentro, só vivia do dia a dia, sem perspectiva para nada, e ela aparecer, tipo, deu um tchan, sabe? É uma coisa muito legal, porque quem já sentiu amor, quem já gostou muito de uma pessoa, não precisa nem ser amor, tá? Se você gosta muito de alguém, se você pensa nessa pessoa, se você sente que quer estar perto, a só presença dessa pessoa do seu lado aí já te faz feliz. Você já fica contente. Então, isso é muito mostrado nesse filme, eu acho isso muito bom. Eu não vou falar o final, mas esse filme tem essa pegada que eu achei muito legal. Ele não é meloso, ele é bem dinâmico, tá? É um filme bem dinâmico, bem interessante. Você vê esses pontos de vista, né, que eu tô falando. Eu acho a personagem da Ellie fantástica, eu acho que ela é muito bem explorada, tá? Muito bem explorada. E ele eu acho um bobão o personagem, mas assim, ele fez o papel dele ali no filme, né, o ator. Então ele conseguiu passar essa vibe. Só que eu acho que o outro cara era mais interessante do que esse, sabe? Não sei, é perspectiva. Pra mim ela se divertia mais com o outro, ela sorria mais. Mas aí ninguém manda no coração, né? Aí que tá a questão. E uma segunda parte que eu não falei, o nome do filme é Diário de uma Paixão. O que acontece que eu não comentei? Esse filme ele é meio que uma história contada. Aparece duas pessoas mais idosas no filme, no comecinho é bem assim, né? Aparece eles e um cara, ele começa a ler uma história pra moça lá, pra mulher, que ela tem Alzheimer. Então ele começa a contar a história pra ela, pra poder fazer ela ter um dia melhor, sabe? Então ele tá literalmente lendo um diário pra ela, uma história, né? Então, no decorrer do filme vai aparecendo esses pontos do casal mais novo ali e desses dois casais mais velhos, né? Que, pô, não é nem um plot twist, tá? Você sabe quem é logo de cara. Mas tem essa pegada, tipo, mostra esse casal mais velho, né? Esse par mais velho, ele contando a história pra ela e depois mostrando as cenas do filme da época deles. Cara, filme bom, filme bom. Se você quer ver um filme de romance com sua parceira, com seu parceiro, quer ter uma opção, esse filme é fantástico pra isso, tá? Eu gostei muito, eu tinha, como eu falei, um preconceito muito grande, eu pensava que esse filme seria bem merdinha, tipo, nossa mano, isso tá chato pra caramba, e não é, é um filme super interessante, super interativo, né, dinâmico, você vê acontecendo as coisas, ele não é parado, então as coisas acontecem, você vai indo junto, você vai entendendo. Eu gosto muito da Ellie, cara, ela é uma personagem fantástica no filme. No final ali, a questão da escolha e tal, eu acho que é meio, como eu falei, super faturado. A palavra eu te amo, a frase eu te amo, eu acho que ela é dita de uma forma muito leviana, sabe? Não é assim que você tem que falar isso a alguém. Tem que ser realmente o sentimento que você fala pra pessoa isso. Então, assim, é um bom filme, eu daria uma nota 7, tá? Porque eu acho que tem filmes de romance melhor. Mas aí é questão de gosto, eu acho que esse é muito particular, esse filme ele não tem uma pegada comum como os outros, ele pega uma linha diferente de raciocínio que eu achei que ficou muito legal. Agora, falando um pouco do ambiente, o filme é lindo, tá? O filme é muito bonito, ele se passa nessa época que eu falei de 1940, 45, por ali. Então, ele tem muito de sítio, lagos, horizonte, sabe? Então, a parte
de beleza, estética, de fotografia do filme muito boa. Ele pega muito ângulo legal. Você sempre vai ter uma imagem bonita para você acompanhar o filme. Onde tem as conversas, tal, sempre tem um fundo legal de ver. Então é um filme muito gostosinho de assistir. Você gosta de estar olhando para a tela. Você gosta de ver aqueles espectros, né? Aquelas partes do lugar da cidade, do interior, de tudo. Então essa parte gráfica é muito boa. Os dois atores são muito bons. Eu sei que eu falei, o Ryan Gosling não tem muito o que fazer. O personagem que é chato. Eu não sou muito fã do Noah, acho que ele é um bobão demais. Eu acho que é um cara que só fica quieto e não fala nada. Então, infelizmente, mas é uma opinião minha. Pra mim, eu penso dessa forma. Não, e a Ellie é ao contrário. A Ellie, ela sempre fala o que quer. Não que fala o que quer, ela não é assim. Ela é educada, ela é carinhosa. Só que ela se expressa, ela fala, ela se pronuncia. Tudo que ela pensa, assim, que ela quer falar, ela vai e fala. Então, ela não é aquela de joguinho meio termo. Cara, e aí, será que é isso? Não sei, você já pensou? Ela, não, eu quero comer churros, eu vou comer churros. Vamos ali comer um pastel, vamos ali pescar. Então assim, é uma pessoa que fala o que quer. E eu acho isso muito legal na pessoa, sabe? Se você tem vontade de fazer algo, se você quer fazer algo, faça. E isso ela faz no filme. Tudo que ela quis fazer, ela fez. Por mais que ela não tivesse uma autorização da família, algo assim, que ela é menor de idade na época do comecinho ali, mesmo assim ela ainda fez o que queria fazer, sabe? Então, muito legal. E um outro ponto que eu quero falar aqui no vídeo, que eu não falei, que é a da mãe, que eu falei, eu não acho que a mãe seja uma preconceituosa no filme. Longe disso. Ela quer o melhor para a filha e ela acredita que aquele não é o caminho. Por quê? Porque é muito legal. Porque tem uma cena mais pra frente, eu não vou contar aqui, é um spoiler mesmo, só que não é um spoiler que vai matar a charada do filme, tá? Também não é um filme de charada, né? Mas a mãe dela, passou pela mesma situação. É uma experiência que ela teve, sabe? E ela escolheu um caminho diferente da filha, né? E eu achei interessante, aqui eu quero falar, já disse que é spoiler, então eu quero falar. Ela teve a mesma situação, a mesma escolha. Ela tinha uma opção de ficar com um cara que ela gostou muito, que ela amou, que nem a filha estava apaixonada pelo Noah. Ela também teve uma situação igual, né, com um cara trabalhador, tal, que não tinha muito futuro de dinheiro, assim, e ela se apaixonou muito, perdidamente. E ela teve a opção de ficar com esse cara ou ficar com um cara mais rentável, vamos dizer assim, um cara mais de dinheiro, mais empresário, que tinha um futuro melhor, vistoso assim, né, de partir. E ela mostra isso pra filha depois, lá pra frente no filme, né? Ela mostra isso. E eu acho interessante porque a reação dela é ótima. Eu não consegui entender muito bem a resposta dela, o que ela queria dizer. Tipo, se ela se arrepende ou não da decisão que ela tomou. Ela fala que não se arrependeu, porque depois de tantos anos que passou isso, ela vê o cara, parece que nunca fugiu dela esse sentimento que ela tinha pela pessoa. Só que ela fala, e já faz mais de 20 anos que eu não tô com ele, que eu tô com o meu marido, e eu nem sei mais se esse cara é a pessoa por quem eu me apaixonei. Porque o tempo muda, as pessoas vão se adaptando, como eu falei, vão crescendo, né? Elas vão vivenciando outras coisas. Então, isso é muito legal. Tipo, ela dizer isso, sabe? Eu tomei uma decisão, uma escolha. Eu tô feliz? Ela falou que estava. Ela falou assim, eu tô feliz. Onde eu estou hoje é um relacionamento bom, seguro, que ela buscava, né? Ela conseguiu o que ela buscava. Ela não foi pelo risco que uma paixão ardente pode trazer. Muitas pessoas escolheriam isso. Eu acredito que eu também. Mas ela não escolheu, ela preferiu ir pro caminho da segurança. E ela tá feliz com a escolha dela. E como ela mesmo disse, ela vê o cara ali, tipo, todo ano ela dá uma passadinha pra olhar ele, porque ela sempre gostou dele, né? Nesse sentido de amor. Mas ela sabe que não é a pessoa que poderia fazer ela feliz. Que fazer ela feliz é uma palavra forte, né? Eu acho que é complicado, cara. O que você considera felicidade é muito difícil. Felicidade é o quê? Você viver uma paixão intensa, você viver um carinho, estar com alguém que você realmente gosta, ou você conquistar as coisas que você almeja como objetivo, sabe? Financeiro, de trabalho, escolar, que seja. Dá para ter as duas coisas ou só pode ter separado? Essa é uma dúvida muito interessante, porque na maioria dos casos você não consegue ter as duas coisas em conjunto. Ou você escolhe um ou você escolhe o outro, né? Ou você pega o caminho de ser alguém financeiramente estável, profissionalmente bem, ou você escolhe um caminho de mais sentimentalismo, sabe? De mais ímpeto assim, emocional. Normalmente você não tem esse conjunto junto, né? Você sempre faz uma coisa separada. E esse é um dilema tão interessante que ela põe isso no filme com a filha, né? Ela passa esse dilema com a filha, que ela fez uma escolha e ela falou, filha, o meu caminho é esse. Eu estou contente com esse caminho que eu segui. Você tem que escolher o seu. E eu acho isso muito legal, porque ela parece uma pessoa ruim no começo, né? Mas não é. Ela quer o melhor para a filha dela. Então
só está transmitindo para a filha o que ela vivenciou e o que ela escolheu. Então ela não teve o outro lado para falar, cara, isso é fantástico esse filme, sabe? Eu achei uma sacada muito boa. Isso é meio que decisivo para a história, essa parte. Então, putz, muito bom, cara. Então esse filme me pegou assim positivamente, tá? Eu tinha um preconceito muito grande com ele, não queria ver, mas eu dei a oportunidade e gostei, super recomendo, acho que é um filme muito bom. Então, se você assistir o filme, dê uma oportunidade para você entender, tá? Preste atenção nos personagens, no sentimento, nas escolhas que eles fazem e chega nesse momento ali do final, que vai tendo essas revelações, né? Essas conversas, que você entra nesse debate mental. Caramba, o que eu escolheria, qual caminho que eu seguiria? Você pode pensar isso pra sua vida, sabe? Levar pra sua vida. Eu acho isso tão legal quando você consegue puxar algo de uma ficção, de um filme, por exemplo, e conseguir incluir na sua decisão pessoal da sua vida. Muito bom, poucos filmes fazem isso e esse conseguiu fazer isso comigo, menos. Eu penso muito nessas escolhas e eu acho muito legal de adaptar, né? Praticar elas na vida. Será que é possível? A gente tenta, né? Juntar a felicidade romântica com felicidade financeira, com felicidade de objetivo. Então, a gente tenta casar esses assuntos que é tão complexo, tão difícil, cada um ter o seu sentimento, o seu pensamento, né? Mas é isso, gente. Filme muito bom que faz a gente refletir. Isso que é filme, isso que é qualidade. Muito bacana mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado. Assistam o vídeo lá, né, o filme. Depois comentem aqui, vejam que vocês concordam com o que eu falei ou não. Será que eu falei um monte de baboseira? Não sei. Dê uma conferida lá no filme e depois falem comigo aqui pra gente debater se é bom mesmo, tá bom? Eu agradeço a todos por ter assistido, espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!